Como é interessante. Olha quantas pessoas venham à sala de aula de escola dominical aprender educação. E isso tem um precedente antigo. Nós não valorizamos, é só isso. Por que um congresso com um grande cantor está lotado de gente? Traz um grande cantor para você ver. Fica gente lá na rua. Porque nós é que treinamos o povo a vir atrás de cantor e pregador. Só isso, mais nada. Agora veja bem, qual é, pelo menos biblicamente, o único pecado que não tem perdão? É um tiro na nuca de 12. Único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão automaticamente, nunca mais. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma vocalização consciente de quem já foi educado nas coisas de Deus contra o Espírito Santo. Se eu não tenho consciência do que eu estou dizendo, não consigo blasfemar. Veja o que é a educação. Veja o que é o homem conhecer a Deus. É tão interessante, é tão importante. O homem que conhece a Deus, ele vai a um nível tão elevado diante de Deus, que é proibido uma vez. Olha isso aqui, grava isso. O conhecimento de Deus é algo tão caro, tão nobre, tão excelente, que Deus proíbe quem chega no nível elevado de conhecimento tocar naquilo que ele aprendeu. Olha que loucura. Eu vou repetir para você gravar. O indivíduo que tem um conhecimento elevado de Deus não pode mais falar daquilo que ele aprendeu. Ele blasfema contra o Espírito Santo. E ele não tem mais perdão. Ele ataca conscientemente o Espírito Santo, tendo sentido, conhecido e vivido todas as delícias e maravilhas que Deus tem. Deus não admite esse indivíduo virar contra ele. Foi o que aconteceu com o diabo. Algumas pessoas perguntam: por que é que o diabo não teve perdão antes de virar diabo, quando ele é apenas um anjo? Exatamente por isso, porque o nível de conhecimento que ele obteve de Deus, Deus não permite errar. Deus não permite que alguém que chegue num determinado limite de conhecimento dele cometa erro. Se Jesus comete um errinho de nada, ele rodava, ele ia embora. Deus, mas é meu filho, não interessa. O nível de conhecimento que Jesus tinha de Deus. Imagina a missão de Jesus, gente. Imagina, gente, a missão de Jesus. Ele conhecia tanto Deus que ele não podia errar. Isso aqui, ó. Se Jesus comete uma falinha de um fio de cabelo, ele era rejeitado no mesmo momento, porque Deus proíbe que quem ultrapassa determinado limite de conhecimento da pessoa de Deus, vire-se contra ele. Ele não aceita. Essa é a tal da blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado dificílimo de ser cometido, porque ele só pode ser cometido porque alcança um nível elevadíssimo de conhecimento de Deus. Não é qualquer um que comete esse pecado. Também, se fosse, Deus me livre, né? Não ia caber no inferno. Mas pense bem o poder da educação e o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade. E para que eu conheça a verdade, é preciso haver educadores, como escreveu Paulo. Vamos pedir para o povo ser salvo. Aí ele faz a retórica entre ele, o diálogo entre ele mesmo, e diz assim: mas como eu vou crer se não tem quem prega, quem ensina? Veja, qual é a carência que Paulo está reclamando? Ensinadores, educadores. O que Jesus fez com Nicodemos. Não é assim, Nicodemos. Eu nem entrei no plano espiritual com você, Nicodemos, porque primeiro nós treinamos as coisas terrestres. Primeiro, Nicodemos, eu vou trabalhar seu caráter. Primeiro, Nicodemos, eu vou tratar a tua estrutura humana, você como ser humano.
Depois eu vou te elevar às coisas espirituais, eu vou te mostrar a grandeza de Deus, a força do Espírito Santo, Nicodemos. Mas primeiro eu tenho que mexer no teu caráter, Nicodemos. É o que Deus falou, mas o povo não quer saber. Lá em Isaías, a própria profecia sobre Jesus já fala: eis que uma virgem dará luz ao garoto, e ele se chamará Emanuel, e coalhada adoçada com mel ele vai comer, até que coalhada com mel, primeira infância, até que ele saiba discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E vem a segunda parte: esteja apto a escolher entre um e outro. Ou seja, a primeira infância do meu filho Jesus, é preciso mostrar para ele sobre caráter. Isso é coisas terrestres. Por isso que somente mais adulto é que eles vão buscar espiritualidade nos templos, nas orações, nos pentecostes da vida. A igreja fez a contramão, incentiva a espiritualidade, depois não consegue dar mais caráter. Por quê? Porque se eu já estou na igreja cheio de espiritualidade, eu não aceito mais correção. Tem um monte de diáconos de igrejas, cooperadores, que o pastor, nem o pastor presidente pode falar com eles, que eles não respeitam a autoridade do pastor que está liderando ele, porque não foi educado, porque toda confrontação de baixo para cima é rebeldia. Eu não posso confrontar o meu pastor de jeito nenhum. Mas e se ele estiver errado? Nem assim. Filho não contesta pai e mãe, está errado, porque toda confrontação de baixo para cima é ato de rebeldia. Eu posso estar certo e o meu pastor está errado, eu não posso confrontá-lo, jamais. Mas onde está o erro de um garoto que ataca seu próprio líder? Onde está o erro de uma senhora, de um grupo da igreja que no seu cotidiano ataca o líder? Falta de educação espiritual, falta de educação na Bíblia. Por isso, Nicodemos era um mestre, mas ele não era um mestre da espiritualidade que Jesus queria pregar. Por isso, você vai ter que nascer de novo, você vai ter que aprender, Nicodemos, que certas coisas que você inseriu no teu caráter vai ter que ser mudado. Por isso, senhores, Paulo disse o seguinte: o mal, olha aqui, eu vou falar isso, mostrando aqui meu palmitinho para vocês, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Porque já está em mim, faz parte de mim, porque eu fiz por muito tempo, eu gostei disso por muito tempo, e agora eu estou lutando para não fazer, mesmo gostando. Porque parece que o indivíduo vai para a igreja, ele vira um anjo, ele não gosta de mais nada que não presta. Parece que ele olha o que não presta e ele: opa, isso eu não gosto, isso não me rela, não me toca. Conversa fiada, gosta sim, porque na camada que está envolvendo o seu caráter, ainda está aquela porcaria que você praticava. Aquilo que você fazia está lá. Por isso Paulo diz: eu não quero fazer, mas estou com vontade de fazer. Então há uma guerra conflitante dentro de nós, dia e noite, e só tem um remédio: educação. Não tem outro remédio. Você pode buscar a Deus. Davi estava cheio do Espírito Santo. Estava ou não estava? Estava. O que ele faz? Sai na sacada, toma a mulher do rapaz e depois arma uma cilada para matar o rapaz, para ficar com a mulher dele. E Davi era cheio do Espírito Santo ou não era? Era homem de Deus ou não era? Quer dizer, a natureza está formatada já. A espiritualidade é a capa. Sai da igreja hoje, volta para fora da igreja, você vai ver o que você vai ser capaz de fazer. Coisas horrorosas, que está formatado o teu caráter. Então, o segredo que Jesus passou a Nicodemos e que nós não vimos é que o nosso nascimento novo tem que passar primeiro pelo nosso caráter, coisas terrestres, e segundo, as coisas do Espírito. Água é coisa que tem aqui embaixo,
representa a palavra. Espírito é a espiritualidade. Então, primeiro, a água. Segundo, o Espírito. Amém? Amém.